Aí tem o que? A maçonaria, Illuminati, Ordem de Druidas, Então, Templários. aí, Fala um pouco pra gente aí. primeiramente, a maçonaria em si ela tem vários braços porque ela é uma organização, ela é uma confraria. Então você vai encontrar várias pessoas de vários níveis sociais, com histórias diferentes. Então, quando você reúne várias pessoas dentro de um círculo, ou dentro de um quadrado, ou dentro de qualquer situação, você constrói uma ideia. Então, maçonaria é a construção de uma ideia, é a construção de um projeto. Certo. Então, nos tempos antigos, na maçonaria operativa, construíam ali, através como pedreiros, grandes obras, igrejas, catedrais, e hoje a maçonaria é uma construção de uma grande ideia. Então, cada maçom é responsável pela sua própria ideia, pela sua origem e pela sua vida. Pela história maçônica, quando que ela surgiu a primeira vez no mundo? Agora, Desde que o homem esculpiu a semelhança no barro? então, nós Ou temos... não? Não, Ou tem controvérsias nisso? não, nós temos um grande paradoxo, não é? Existe uma data de fundação onde reuniram-se, assim, na grande loja da Inglaterra, na Europa, várias pessoas, e esses maçons, esses irmãos, eles denominaram que a partir daquele momento eles criaram regras, landmarks, ritos, que por eles iam ser praticados na grande loja da Inglaterra. E essa grande loja da Inglaterra é e foi a pioneira. Então ela, de lá, ela manda, digamos assim, a direção, né? E o Brasil responde a ela e assim sucessivamente. Então, a maçonaria, ela é um conceito sociocultural e antropológico. Então, esse tipo de ritual voltado para a questão mais primitiva, mais esotérica, não é reconhecido pela grande loja da Inglaterra por conta da cultura deles, que é diferente. Então, lá eles têm ritos específicos que eu também conheci, pratiquei, alcancei os altos graus só para conhecer e me afastei. Então a maçonaria ela vem depois de deuses do Egito, de deuses Na verdade, romanos, deuses gregos, deuses nórdicos. Era de Vem, 1700. ela vem depois de tudo isso? Não. Ou paganismo. ela. Paganismo. Na época do paganismo. Tá. Então, Ela é um braço dos Illuminati, não é isso? Não, vou explicar para você. O Illuminati, o iluminismo, né, é uma corrente filosófica, uma corrente de linha de pensamento. São pessoas que já viram a luz. Esse é o principal ponto. E é isso que eu quero falar para vocês. Quando você estuda demais, hoje já foi comprovado, que você consegue elevar suas emoções. E hoje, através da sua pineal, você estimulando ela com estudos, concentração e várias outras técnicas, você abre o seu terceiro olho. E com esse terceiro olho, a tua sensibilidade, Ela aguça. ela aguça. Então eu olho para o Haroldo, falo 3 palavras, sei se ele está mentindo. Não existe não existe bola de cristal, igual como a gente fala. Sim. A gente tem informação e a gente vai olhando e vai conseguindo fazer. Isso São é uma questão. técnicas, São né? técnicas, exatamente. Então o ser humano, de acordo com os meus estudos, de acordo com a ordem que eu faço parte e represento, ele tem uma origem divina, sim, por seres mais evoluídos, que justamente nós falamos ali da cepa, não é? Que foi introduzida no macaco e todas essas outras questões. Mas se foi introduzida é porque foi um experimento. Então nós acreditamos, e também está no verdadeiro manuscrito, que fala desses seres, que são esses seres que estão aparecendo aí hoje em dia, sempre apareceram e não era falado sobre isso. Tem duas perguntas. O Roberto, obrigado por todo mundo estar com a gente aí. Gerson, Cida, todo mundo, Claudinho de Oliveira, do grupo Soueto, aí o Robério, vamos lá. O Robério pergunta, por que a maçonaria é vista como algo para pessoas mais ricas? Interrogação. Quando você estuda, você cresce. Então, automaticamente, o maçom ele tem por obrigação de estudar. Então, automaticamente, você cresce. Eu conheci você há mais ou menos 13, 14 anos atrás, era uma pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. É a prova que a maçonaria ela te proporciona, através da tua força de vontade e estudo, uma mudança. Certo. Conhecimento te liberta, né? Exatamente. E com isso você vem a crescer. Com conhecimento, você assume qualquer... Mas sabe o que eu vejo em relação à maçonaria? Eu posso estar muito enganada. Eu acho que, assim, a maçonaria, ela é de um grupo muito seletivo e que busca a parte não uma evolução espiritual ou algo do tipo. É uma coisa que eu... Tá ruim? Tá muito... Tá bom. Eu vejo que é uma condição pura e simplesmente de capitalismo, no sentido de grana mesmo. Tô errada? Então, tudo é política. Tudo Tudo é é interesse. política. Tá? Então, vamos lá. A maçonaria... No entanto, desculpa, só cortando que o olho que tudo vê,
Tá no dólar, né? Sim. E justamente é porque o dinheiro ele tem uma vibração. Você quando você recebe o dinheiro, você tem uma carga energética. E esse olho não está relacionado à maldade, mas o estado de consciência que você tem que ter pelo dólar, a história americana. Abraham Lincoln era maçom, Exatamente. teoricamente, E né? Pela valorizava história. muito o seu país, que é o que está faltando para a maçonaria brasileira, valorizar o país. Então, nesse contexto de escolher pessoas, por ser os irmãos eles se reúnem em lojas, cada pessoa tem os seus interesses. Então eu me reúno aqui com 7, 8, 12, 20 irmãos e tenho um projeto, eu vou angariar pessoas para que aquilo venha a acontecer. Então, na verdade, isso é uma ordem interna, um desejo coletivo que faz com que as pessoas busquem pessoas que vão ser, digamos, agregadas àquele ideal objetivo. Então, as pessoas elas têm essa visão um pouco superficial da maçonaria e Porque é elas muito fechado, buscam, né? então, Qual que é quais são os pré-requisitos para ser selecionado para entrar numa. ser maior de 21 anos, ser independente financeiramente, crer em uma força superior, né? Não necessariamente você precisa ter uma religião, mas você tem que crer. Ter um padrinho, um bom padrinho. Um padrinho é aquela pessoa que vai realmente te acompanhar, vai Te conversar, orientar. vai te orientar, coisa que eu fui ter depois de um determinado tempo, não é? Então a gente fala hoje você abre na internet, você tem muitas pessoas ali, seja maçom e tudo isso. E o que é engraçado é que entra essa questão de preconceito propriamente dito, porque quando eu entrei na instituição, literalmente eu não tinha nada a oferecer. Hoje eu ainda consigo dar palestra, consigo fazer alguma coisa. Então naquela época eu fui atrás porque eu sabia que aquela instituição tinha um conhecimento oculto. Então eu fui atrás, fiz parte de uma maçonaria que chama de maçonaria independente, que é aquela maçonaria onde as pessoas entram e elas não têm aquele peso político, digamos assim. E dali eu fui buscando com a minha própria força de vontade, onde eu fui para a maçonaria regular, fiz parte, né? E lá estou até o dia de hoje.